Paraíso dos Deuses Demoníacos Capítulo 5 Captura Fang Xingjian se escondeu em um canto escuro ao lado de uma habitação pública de vários níveis, observando as ruas tranquilas. Uma mulher com mais de 1,8 metro de altura, cabelos dourados brilhantes em um longo par de pernas estava parada na rua. Como ponto de sobreposição com o Miracle World, Demonic City foi dividido entre 5 países principais. Os policiais, os bombeiros, o governo da cidade e outras coisas desse tipo eram administrados em conjunto pelas forças de muitos países, o que significava que as forças incluíam policiais de pele branca e preta. Tudo limpo. Com um par de binóculos, Fang Xingjian olhou para Jessica, que estava parada na rua, e só se dirigiu a ela depois de meia hora. Ninguém te seguiu? É claro, ninguém sabe que estou tão bem com você. Fang Xingjian perguntou. Os 5 grandes clãs têm seus próprios meios ocultos de viajar para o mundo milagroso. Eu esperava usar os meios do clã Medici. A bela loira diante dele era membro de uma família de um dos 5 grandes clãs, o clã Medici. Sua situação era semelhante à de Fang Xingjian. Embora ela tivesse nascido em um grande clã, ela não era muito valorizada. Ouvindo as palavras de Fang Xingjian, Jessica franziu a testa e perguntou, quanto dinheiro você tem com você? Minha conta foi congelada. O dinheiro que tenho em mãos agora é de cerca de 2 milhões, respondeu Fang Xingjian. Isso deve ser o suficiente, Jessica sentiu. Vou adicionar 1 milhão a isso. Há um navio amanhã à noite, então você pode pegar a rota marítima para o Miracle World. Um pouco hesitante, Fang Xingjian disse, há muitas feras ferozes ao longo da rota marítima, bem como tsunamis causados por tempestades interdimensionais. Não seria muito perigoso. Se não fosse uma rota tão perigosa, como você teria chance de tomá-la? Jessica se virou e disse, venha. Primeiro, você pode passar a noite na minha casa. Eles não deveriam ter descoberto nosso relacionamento. Poucos minutos depois, Fang Xingjian e Jessica partiram em um carro pequeno, e os dois logo chegaram a um prédio de apartamentos de andares altos. Fang Xingjian seguiu Jessica até seu apartamento. Quando ela abriu a porta, ele viu mais de 10 garrafas de vinho vazias na mesa, e muitos pratos sujos e recipientes vazios do macarrão na pia da cozinha. Fang Xingjian disse, impotente. Você não pode arrumar um pouco? Jessica tirou os tênis esportivos, deitou-se no sofá, pegou casualmente um pacote de batatas fritas pela metade e disse, você deveria estar feliz por ter um lugar para ficar, pare de ser tão exigente com os detalhes. Quer um pouco? Fang Xingjian revirou os olhos e moveu as roupas de baixo, sutiãs e afins no outro sofá antes de se sentar. De repente, ele sentiu algo duro sob sua bunda. Ele estendeu a mão para pegá-lo e se viu segurando um longo vibrador em suas mãos. Fang Xingjian revirou os olhos para Jessica novamente. Quanto tempo faz desde a última vez que alguém veio à sua casa? Jessica corou, rapidamente pegando o vibrador das mãos de Fang Xingjian, e murmurou, eu sou uma mulher solteira no meu auge, com 20 anos de idade. Não posso me permitir um pouco de alívio do estresse saudável. Ela despreocupadamente jogou o vibrador em seu quarto e saiu apenas de calcinha. Eu vou tomar um banho, você pode encontrar um pouco de comida para você. Com a exibição aberta de sua figura e suas belas coxas se movendo na frente dele, Fang Xingjian não pôde deixar de dar algumas olhadas. Jessica entrou no banheiro, mas de repente levantou a cabeça novamente, sorrindo e disse, ei, não sabemos quando você voltará depois de ir para o Miracle World amanhã. Vamos ter uma rodada de sexo por causa da memória. Você ainda é virgem, certo? Creme. Fang Xingjian pegou uma caixa de lenços ao seu lado e jogou nela, enquanto ela ria alto e se esquivava para o banheiro. Esta mulher. Ela provavelmente é virgem também. Não. Ela rasgou sozinha. Fang Xingjian balançou a cabeça impotente e suspirou enquanto se recostava no sofá. Os acontecimentos dos últimos dias continuavam girando em sua cabeça. A maldade de sua avó, o talento de Xinxin, o desamparo do segundo tio e a foto de sua mãe. As cenas continuaram pescando em sua mente até que ele finalmente adormeceu. O que você deseja? Em meio à escuridão, Fang Xingjian abriu os olhos ao ouvir uma voz familiar. Quem é você? Onde é este lugar? Na escuridão, a outra parte parecia não ter ouvido suas perguntas e apenas perguntou, o que você deseja? Ao mesmo tempo, uma chama roxa cintilou na escuridão. Fang Xingjian olhou para as chamas roxas com espanto.
No momento seguinte, a voz perguntou novamente: o que você deseja? Logo depois, a luz roxa se acendeu e a escuridão ao redor se dissipou. O lugar estava todo coberto de chamas roxas e a surpresa se refletiu nos olhos de Fang Xingjian. A próxima coisa que ele percebeu foi que estava sentado no sofá, a testa e o pescoço encharcados de suor. O som de água caindo vinha da cozinha. Jessica disse: você acordou. Eu vi que você adormeceu no sofá ontem à noite e decidiu não acordá-lo. Ela trouxe uma xícara de café, olhou para Fang Xingjian, que estava suando profusamente, e curiosamente perguntou: não está se sentindo bem? Não é nada. Eu tive um pesadelo. Tudo bem, eu tenho que ir trabalhar. Você pode ficar aqui hoje. Cuidar. Há comida na geladeira se você estiver com fome. Fang Xingjian ficou na casa de Jessica o dia inteiro e até tentou checar notícias online. No entanto, era óbvio que todos os canais oficiais não teriam nenhuma notícia sobre ele. Embora estivesse um pouco preocupado por causa do sonho da noite anterior, bem como pela ilusão que tinha visto na floresta de bambu, ele não conseguiu encontrar nada de útil mesmo depois de fazer algumas pesquisas online. A meia-noite chegou rapidamente, e Fang Xingjian embarcou no carro de Jessica para chegar a um pier. Luzes brilharam na escuridão ao redor do pier, de um barco de pesca ancorado em silêncio na margem. Fang Xingjian perguntou. Eu já fiz todos os arranjos. Você pode embarcar, Jessica disse. Fang Xingjian virou-se para olhar para a bela loira ao lado dele e disse: obrigado. Jessica sorriu, mas então respondeu severamente: já verifiquei. Fang Xingjian tem o talento para se tornar um mago, e sob os arranjos da velha vovó, do seu clã, ele pode ser aceito como discípulo pelo rei mago. É melhor se você nunca mais voltar. Ao ouvir isso, Fang Xingjian imediatamente cerrou os punhos. O rei mago foi um dos poucos no Miraculum World que atingiu o nível 30, e era um mago que tinha poderes divinos. Um mago divino de nível 30 e um guerreiro divino de nível 30 não eram do mesmo grau, com base nas informações que ele havia aprendido até agora. A diferença entre eles era mais como uma bomba nuclear e um explosivo combustível A. Uma era uma arma tática, enquanto a outra era uma bomba comum. Os punhos cerrados de Fang Xingjian gradualmente ficaram brancos, enquanto ele dizia em voz baixa: eu voltarei. Depois de dizer isso, ele saiu do carro e foi embora. Jessica balançou a cabeça e olhou para as costas de Fang Xingjian enquanto ele saía. Andando sozinho no beco escuro, era como se fosse devorado pela escuridão no momento seguinte. Um tom de pena brilhou em seus olhos, e ela abriu a boca como se quisesse dizer alguma coisa. Mas, eventualmente, as palavras acabaram em um suspiro. Do outro lado, Fang Xingjian caminhou até o barco de pesca e notou um homem negro parado na proa, olhando para ele. O olhar do negro era afiado como uma faca, examinando-o como se fosse uma mercadoria. Fang Xingjian. Imediatamente sentindo que algo estava errado, Fang Xingjian franziu a testa. Como ele sabe meu nome? No momento seguinte, ele ouviu o som do vento soprando, e uma aura assassina rapidamente o envolveu. Fang Xingjian tentou se mover e queria se esquivar, mas o ataque da outra pessoa foi muito mais rápido. E mais de 10 espadas de que cortaram o ar em direção a ele. Esses que de espada eram ondas fortes formadas por espadas afiadas cortando o ar, enquanto camadas de partículas de ar se moviam extremamente rapidamente. A velocidade da espada que era muito rápida, e seu impacto também não era muito fraco. Enquanto Fang Xingjian estava lutando para se mover, ele recebeu alguns golpes do que da espada em suas pernas e peito. Sua carne foi cortada e as feridas aumentaram, gradualmente tingindo suas roupas de vermelho. A imensa dor e sua carne cortada o fizeram estremecer quando várias espadas estreitas foram colocadas em seu pescoço. Fang Xingjian viu mais de 10 pessoas ao seu redor, cada um deles homens de pele negra vestidos de preto, como se fossem ninjas. Friamente, ele disse: controladores da tempestade de Gales. Você é do clã Onassis? O Onassis clã era o único clã de pele negra entre os 5 grandes clãs, e o Gale Storm Controller era o tipo de trabalho secreto característico transmitido dentro do Onassis clã. De todos os tipos de trabalho da primeira transição de trabalho, ele poderia facilmente se classificar entre os 30 primeiros dos tipos de trabalho mais fortes a serem realizados. Também era um tipo de trabalho para o qual apenas o clã Onassis conhecia as impressões mágicas. A espada anterior que, ou melhor ainda,
A onda de choque do ar ou mesmo a barra de vácuo, era a proeza única e habilidade especial de trabalho do Galestorm Controller. Ah, uma risada melodiosa ecoou e uma senhora negra careca saiu. Sua pele lisa era quase da cor do trigo. Junto com seu tom de pele, seu pescoço esguio e queixo pontudo exalavam um charme feminino. Caroline Onassis, do clã Onassis, deu uma longa olhada em Fang Xingjian antes de dizer, leve-o embora. Com um estrondo, Fang Xingjian sentiu uma dor aguda na nuca e caiu inconsciente. Paraíso dos Deuses Demoníacos Capítulo 6 Tortura sob o céu azul e nuvens brancas havia um oceano vasto e sem fim. O barco de pesca flutuava lentamente, e Caroline Onassis foi tomada pelo tédio ao olhar para o relatório em suas mãos. Aquela velha mostrou algum sinal de reação? Um homem negro corpulento na frente dela respondeu, receio que seja como os rumores. Li Xuangu não se importava com esse neto. TSK, eu sabia. Como uma velha de sangue frio como Li Xuangu pode desistir da chance de se aproximar do rei mago por causa de um neto que ela odeia? Caroline balançou a cabeça e disse, o que mais esses velhotes disseram? Quando posso voltar? Vai ser mais uma semana. Após esta semana, independentemente de Li Xuangu agir ou não, precisaremos nos livrar desse sujeito. Uma semana. Caroline gritou. Você quer que eu fique neste lugar maldito sem rede, telefone de mão ou televisão por uma semana? Suor frio irrompeu na testa do homem corpulento quando ele respondeu suavemente. Esta é a decisão do Conselho Ancião. Um bando de idiotas, velhos peidos, inúteis, porcaria. Caroline gritou. Quem foi que teve essa ideia ruim? Aquela minha irmãzinha fofa? Ou aquele meu tio cuja cabeça está cheia de tripas de porco? Ninguém respondeu. Quando Caroline era como uma louca leoa, rugindo, ninguém se atrevia a responder. Caroline cuspiu, olhando para o homem corpulento e trêmulo à sua frente, e de repente perguntou, aquele sujeito está acordado? Ponto. No nada escuro, uma chama roxa estava piscando ao longe. O que você deseja? Fang Xingjian gritou alto, quem é você? A voz o ignorou e continuou a dizer, o que você deseja? Eu quero poder. Poder para me tornar invencível. Você é capaz de me dar isso? O que você deseja? TSK. Fang Xingjian balançou a cabeça. Ele estava sonhando com as chamas roxas diariamente, mas a outra parte não mostrava nenhuma reação, independentemente do que ele respondesse, e, em vez disso, continuava perguntando o que ele desejava. No momento seguinte, a água do mar gelada foi derramada por todo o seu corpo. A dor intensa veio de seu braço direito. Fang Xingjian gradualmente abriu os olhos. Uma senhora negra olhava para ele com um olhar brutal, semelhante a um tigre avaliando sua presa. Ah, Fang Xingjian, você está acordado? Fang Xingjian olhou para seu braço direito, que continuava enviando sinais de dor intensa. Quando ele viu o lugar vazio onde seu dedo mindinho estivera, e a camada de bandagens enroladas sobre ele, um tom de selvageria brilhou em seus olhos. Seu dedo mindinho foi cortado. Não havia outra escolha. Precisávamos de algo para mostrar à sua avó nossa sinceridade. Caroline caminhou para ficar na frente de Fang Xingjian, tocou seu rosto e disse, é uma pena que aquela velha realmente não goste de você. Fang Xingjian olhou para ela e perguntou, quem é você? O que você quer? Caroline deu uma risada estranha e disse, eu sou Caroline Onassis. Quanto ao motivo de estarmos procurando por você, é muito simples. O Rei Mago Negro está procurando um discípulo, mas atualmente existem 2 candidatos. Um deles é Fang Xingchen, enquanto o outro é Doris Onassis. E aquele velhote só está disposto a aceitar um discípulo. Fang Xingjian olhou friamente para Caroline e disse, vocês querem me usar para ameaçar Li Xuangu. Não posso deixar de dizer que esta é uma jogada muito ruim. Ah! Caroline sorriu e disse, você está certo. Esta foi uma jogada muito ruim. Enviamos uma carta para ela junto com seu dedo, mas ela ainda não mostrou nenhuma reação. No entanto, este é apenas um movimento dos muitos golpes que estamos planejando. Durante a próxima semana, os negócios, territórios e membros do seu clã presa receberão todos os tipos de golpes. Aquela velha não vai conseguir aguentar. Eu acho que é muito ruim para mim, hein? Fang Xingjian sorriu amargamente. Vocês não estão apenas planejando arrebatar a posição de discípulo do Rei Mago Negro, mas também querem forçar o clã presa de sua posição como um dos 5 grandes clãs. E,
As habilidades do clã presa há muito não são adequadas para serem consideradas no mesmo nível das nossas, e ainda assim eles ainda estão monopolizando tantos negócios que não podem manter. Isto não é bom. Não são apenas os outros grandes clãs, há também um grande número de empresas multinacionais e grupos políticos que estão de olho no clã Fang. Somos os primeiros a agir, mas definitivamente não seremos os últimos. O dedo de Caroline acariciou os ombros de Fang Xingjian enquanto ela perguntava: adivinhe. Eu vou te matar? Entre suas palavras, a área por onde seus dedos passavam estava dolorida, como se uma lâmina estivesse lá, e tivesse arrancado um enorme pedaço de carne do ombro de Fang Xingjian. Um grito terrível escapou da boca de Fang Xingjian quando ele olhou para Caroline e disse friamente: seu lunático. Ah! Lambendo sangue em seus dedos, ela riu alto e disse: no meio desses mares chatos, eu tenho que encontrar algum entretenimento para mim. Caroline juntou as mãos e, de repente, o ar na sala mudou. Incontáveis correntes de ar começaram a se esfregar umas nas outras, criando um estrondo alto, como se 10.000 cavalos estivessem em debandada, ou como se uma cachoeira estivesse fluindo para trás. Uma onda de choque de ar em grande escala. Fang Xingjian focou seu olhar. Esta é a segunda transição de trabalho do clã Onassis, o grande controlador aéreo. Caroline revelou uma sensação perversa de excitação quando olhou para Fang Xingjian e gritou: se você está com dor, você deve gritar. Você definitivamente deve gritar, ok? No momento seguinte, os muitos fluxos de ar se transformaram em lâmina que, esfregando consecutivamente uns contra os outros, e liberando um som agudo antes de todos dispararem em direção a Fang Xingjian. Em um momento, Fang Xingjian sentiu como se estivesse sendo desmembrado, como se dezenas de milhares de pequenas lâminas afiadas estivessem perfurando-o ao mesmo tempo. Sons intermináveis de puxi-puxi ecoaram pelo ar, enquanto o sangue fresco começava a encher a atmosfera, como se fosse uma tênue camada de névoa se dispersando no ar. Caroline deixou o sangue respingar nela, tingindo suas roupas e pele na cor vermelha. Grite, grite, divirta-se. Uma sensação distorcida de satisfação pairava em seu rosto, e sua visão começou a ficar embaçada. Minha querida irmã, você acha que pode ficar acima de mim depois de se tornar discípula do rei, Mago Negro? Eu não vou deixar você sair. Ninguém pode pensar em escapar de mim. A expressão de Fang Xingjian estava distorcida, sua boca aberta enquanto ele continuava gritando com gritos terríveis. Adivinhe quanto gastamos para comprar o seu amigo? O nome da senhora é Jessica, certo? 5 milhões de dólares foi o suficiente para ela concordar em trazer você aqui. Você é realmente impopular. Enquanto ela deixava uma cicatriz após a outra no corpo de Fang Xingjian, a voz de Caroline era como o grito de um demônio, ecoando nos ouvidos de Fang Xingjian. Fang Xingjian, você nunca descobriu como sua mãe morreu, certo? Fang Xingjian ergueu a cabeça ensanguentada e encarou Caroline com o olhar de uma fera selvagem, como se quisesse engoli-la inteira. Certo. Esta é a expressão. Você acha que seu segundo tio o liberou para seu próprio bem? Você é tão ingênuo. Ele queria se livrar do mago escravo de seu sobrinho, para preparar seu caminho quando ele lutasse para se tornar o chefe do clã no futuro. Caroline sorriu e gritou bem alto, e sua mãe, Ela era um gênio que passou pela segunda transição de emprego com apenas 16 anos. Como ela poderia ter morrido devido a complicações no parto? Permita-me dizer-lhe. Sua mãe foi espancada até a morte por sua avó. E, você sabia? Sua vida estava destinada a ser uma tragédia desde o dia em que você nasceu. Impossível. Fang Xingjian gritou em fúria. Eu não acredito nisso. Certo. A cidade demoníaca só foi criada há 16 anos. Minha mãe tinha apenas 16 anos na época. Como ela poderia ter passado pela segunda transição de emprego? Você está mentindo. Você realmente acha que os humanos só começaram a ir ao Miraculum World há 16 anos? Caroline era obviamente experiente em torturar os outros. Cada golpe que ela desferia em Fang Xingjian lhe causava mais dor, mas menos ferimentos, fazendo-o se afogar em uma dor sem fim sem o alívio de desmaiar ou morrer. A coisa mais aterrorizante foram suas palavras. Eles eram como punhais venenosos, cada um cortando linhas profundas no coração de Fang Xingjian. Ela continuou torturando sua mente sem parar de todos os ângulos, desde seu nascimento e vida até sua mãe e amiga. 2 horas depois, Caroline parou, sem fôlego.
Seu rosto ainda estava vermelho de excitação quando ela lançou um último olhar para Fang Xingjian antes de sair. Ao mesmo tempo, ela instruiu, Kuriu. Continuaremos amanhã. Espere um momento. Fang Xingjian levantou a cabeça. Nenhuma parte de seu corpo parecia estar intacta, como se ele fosse um brinquedo usado em demasia, velho e esfarrapado. Ele lutou para levantar a cabeça e perguntou a Caroline, como minha mãe morreu. Ah, eu já te disse a resposta. O que posso fazer se você não vai acreditar? Durante os próximos 7 dias, Fang Xingjian sofreu com a tortura desumana de Caroline. No começo, ele ainda tentava responder, ele ainda gritava. Mas durante os últimos dias, ele já havia perdido todas as forças e nem tinha energia suficiente para falar. Alguns homens de pele negra trouxeram o maltratado Fang Xingjian para o convés. Caroline olhou para Fang Xingjian, que agora tinha um olhar sem vida e não mostrou nenhuma reação, e ela balançou a cabeça, dizendo, que chato. Jogue-o no mar. Um guarda negro ao seu lado disse, minha senhora, devemos cortar a cabeça dele antes de jogá-lo no chão? Idiota. Viemos do mar oriental. Este é o mundo milagroso. Você acha que ele ainda pode sobreviver neste estado? Carolina perguntou. A costa mais próxima daqui fica pelo menos 200 quilômetros de distância. Além disso, em uma situação em que ele não pode se mover nenhum centímetro, não seria mais bonito que ele se visse lentamente esbofeteado pelas correntes, comido pelos peixes e, finalmente, morrendo na solidão e no desespero? Os homens negros ao redor tremeram em um calafrio frio, olhando com pena para Fang Xingjian antes de mais uma vez levantá-lo. Com um respingo, Fang Xingjian foi lançado diretamente no mar. Carolina sorriu. Tudo bem, então. Podemos finalmente retornar à terra. Ponto. A deriva no mar, tremores de imensa dor balançaram o corpo de Fang Xingjian. Ele se sentiu como se tivesse sido cortado em pedaços, depois jogado em uma batadeira e misturado loucamente. Quando ele respirou ar mais uma vez, o cheiro de peixe do mar entrou em seus pulmões. Mas Fang Xingjian não se importou nem um pouco com isso. Sua mente foi engolida por um poço escuro e sem fundo de desespero, e uma fúria infinita queimava seu coração. Eu não aguento isso deitada. Eu não aguento isso deitada. Caroline Onassis, essa cadela. Rostos passaram por sua mente, nomes piscaram na frente de seus olhos. A imensa dor de seu corpo não era comparável à dor em seu coração. Fang Xingjian estava ficando cada vez mais fraco, mas apesar disso, ele estava completamente se afogando em vingança e fúria. Por que sou eu? Por que, me. Acompanhando a explosão de pensamentos de vingança, fúria, desespero e muitas outras emoções sombrias, a tatuagem das chamas roxas no pescoço de Fang Xingjian tornou-se cada vez mais definida. No momento seguinte, com um estrondo, as chamas roxas começaram a subir na parte de trás de sua cabeça, envolvendo todo o seu corpo, e imediatamente o transformando em um homem em chamas. Mas embora as chamas estivessem queimando, ao entrarem em contato com a água do mar, não reagiram, como se fossem ilusões. Eu vou morrer? A dor escaldante esperada de ser queimado pelas chamas não veio. No entanto, havia uma sensação de dormência e coceira se estendendo por todo o corpo de Fang Xingjian. Ele sentiu como se suas feridas estivessem sendo estabilizadas e que ele não morreria mais. O que é isto? Olhando para as chamas roxas em si mesmo, um tom de surpresa passou pelos olhos de Fang Xingjian. Sob a queima das chamas roxas, as feridas em seu corpo gradualmente se curaram. Até o dedo mínimo que havia sido cortado estava se regenerando, rapidamente, crescendo a uma velocidade visível a olho nu. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai